Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar a tentação de Jesus no deserto. Então, esse episódio narrado nos evangelhos, principalmente aí no evangelho de Mateus e também no evangelho de Lucas e no evangelho de Marcos, é narrado de uma maneira um pouco mais resumida, mas que traz informações importantes. E vamos entender o que devemos destacar desse momento que Jesus viveu para as nossas vidas. O que é mais relevante para nós. Vamos entender detalhes que talvez você nunca tenha notado nesta história. E vamos trazer lições para as nossas vidas. Então, vamos lá. A primeira coisa é irmos até o Evangelho de Mateus. E temos aqui um relato interessante a partir do versículo 1 do capítulo 4. Só que antes disso aconteceu algumas coisas, porque o relato que está dentro do capítulo 4 vai falar de Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. Mas, antes disso, o que aconteceu? Jesus havia sido batizado. Então podemos dividir esses momentos do antes do deserto e depois do deserto da seguinte forma. Antes do deserto é aquele momento de Jesus antes desse processo de preparação para a missão. É a abertura da missão de Jesus quando ele é batizado por João Batista. Então ali no Jordão, ele é batizado e neste momento, isso vai ser narrado no final do capítulo 3 aí de Mateus, você vai ver Jesus, Deus Pai, aparecendo no céu dizendo, através da voz do Deus Pai, é dito: "Este é meu Filho amado, em quem me agrado." E o Espírito Santo, em forma de pomba, pousa sobre Jesus. Então, uma cena na qual o Senhor Jesus está na presença do Pai e está na presença também ali são as três pessoas da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E logo após isso ele vai para o deserto e ali ele ficará jejuando por 40 dias. E veja o que diz o primeiro versículo aí, capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na sequência, veja. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: "Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães." Mas veja a resposta de Jesus no verso 4. Jesus, porém, respondeu: "Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Veja que Jesus está sendo tentado, afrontado pelo próprio diabo ali no deserto. Jesus ficou 40 dias ali jejuando no deserto. E quando olhamos o Evangelho de Marcos, veremos alguns detalhes que eu vou falar na próxima mensagem, que vão descrever um pouco o cenário e as situações que ocorreram nos 40 dias. Você percebeu que falou 40 dias no deserto e em seguida aparece o diabo tentando Jesus? Mas durante os 40 dias, ele ficou lá sentadinho, jejuando. Como que foi isso? Então, olhando os outros textos, veremos um pouco mais dos detalhes. O que precisamos destacar nesse primeiro momento é que agora Jesus está dentro desta preparação para a missão. Se o batismo foi a abertura para a missão, este momento é a preparação em si. É um momento de prova, onde Jesus, claro, não vai pecar, não vai ceder e vai provar. Vai provar o quê? Que ele sim é o Filho de Deus. Veja o questionamento do diabo. Se você é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, isso não tem dúvida.
e provavelmente nem o diabo tem dúvida disso. Mas o questionamento é um questionamento que o diabo faz sobre a identidade de Jesus. Jesus, então, o mais importante não é ser o Filho de Deus, mas é a resposta. E a resposta e também o argumento, o modo como lutar esta batalha, que é uma batalha espiritual, foi dizendo: está escrito. E veja que Jesus foi tentado no aspecto físico. E na sequência, e nós vamos falar nas próximas mensagens, Jesus também será tentado no aspecto moral e também espiritual. Por enquanto, vamos ficar nesse primeiro momento e já tirar uma lição, que numa batalha espiritual, qual é a arma que eu devo usar? A palavra. Eu preciso lutar usando a ferramenta que o próprio Senhor Jesus nos mostra, a palavra. E ainda uma última informação, você deve ter olhado e pensado, né? É uma situação que Jesus viveu ali, ele sozinho, no deserto. E por que isso está registrado para nós? Para que o próprio Jesus, através deste exemplo da vida dele, nos ensine como vencer a tentação ou as tentações do diabo. Que possamos aprender muito com esse texto. Mas não acabou, porque o diabo vai novamente tentar Jesus. E mais, citando uma passagem da Bíblia. O diabo citando passagens da Bíblia é o que vai acontecer logo aqui na sequência. E vamos entender melhor todos os detalhes. O que mais aconteceu no deserto além dessas 3 tentações? Teve mais coisa? Sim. A gente vai ver tudo isso na próxima mensagem. Por enquanto é só. Que o Senhor Deus possa te fortalecer e que você possa aprender cada vez mais sobre a palavra para vencer as batalhas espirituais e as batalhas na sua vida como um todo. Até a próxima. Obrigado, pessoal.